Olha, na véspera de assumir a presidência do Mercosul, o Brasil sinaliza que quer apresentar uma contraproposta para um acordo com a União Europeia. Direto para Brasília com Luciana Verdolim. Olha, o Brasil vai assumir a presidência do Mercosul em reunião de cúpula que acontece na Argentina. Já avisou que pretende apresentar em breve uma contraproposta à União Europeia para tentar destravar o acordo de livre comércio dos dois blocos econômicos. Esse acordo foi fechado em 2019, mas já estava sendo discutido desde 99. De lá para cá, nada avançou. Uma das grandes reclamações dos europeus é com relação à questão ambiental. Eles cobram maior responsabilidade, principalmente aqui do Brasil e dos demais países da América do Sul. O governo brasileiro, por sua vez, tem rebatido essas reclamações e alegado que as exigências ambientais são severas demais e que os países ricos são os primeiros a descumprir os acordos. Existia a expectativa do retorno da Venezuela ao Mercosul, que é defendido pelo próprio presidente Lula. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no entanto, durante discurso na abertura da reunião de cúpula, não citou o país vizinho, sinalizando que a prioridade nesse momento deverá ser outra, as questões econômicas. Uma outra preocupação que terá que ser abordada durante a reunião é a aproximação do Uruguai com a China. Os uruguaios querem fechar um acordo de livre comércio fora do Mercosul. Segundo as regras do bloco econômico, se isso acontecer, o Uruguai perderia os privilégios compartilhados com os demais países aqui do bloco econômico. Isso também vai ser discutido. O encontro acontece nesta terça-feira. O presidente Lula, antes de embarcar para a Argentina, sancionou aqui em Brasília a nova lei de igualdade salarial entre homens e mulheres, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. A ministra da Mulher, Cida Gonçalves, lembra que as mulheres ainda recebem 22% menos que os homens. No caso das mulheres negras, a diferença é ainda maior. Segundo a ministra, a igualdade traz dignidade e reconhecimento, esperança para as novas gerações. Por isso, segundo ela, além dos ganhos econômicos, o objetivo nesse momento é que a nova lei signifique também uma mudança de cultura e comportamento da sociedade brasileira. É verdade que a desigualdade salarial entre mulheres e homens é um desafio mundial, mas o Brasil está entre os piores países colocados e este cenário deverá ser modificado. A lei traz uma grande inovação, o relatório de transparência, que por um lado torna mais eficaz o processo de fiscalização e por outro leva informações necessárias às trabalhadoras sobre as remunerações. Para garantir o cumprimento das novas regras, a ideia é abrir um canal de denúncia para que irregularidades possam ser identificadas pela fiscalização, que deverá ser incrementada por meio de concurso. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele deve ser realizado ainda esse ano com cota para negros, trans e indígenas. O ministro Luiz Marinho avisa também que as novas regras precisam ser cumpridas e que essa nova lei precisa pegar no país. O presidente Lula assinou ainda duas outras medidas de combate ao assédio contra a mulher na Ordem dos Advogados do Brasil e também para garantir o pagamento da licença maternidade para aquelas mulheres que recebem o Bolsa Atleta. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, Diogo Schelp, o governo insiste com essa história de moeda do Mercosul. Será que, pelo menos do ponto de vista comercial, isso pode ser viabilizado ou não? Tiago, isso não é impossível, viu? Porque o que a gente está falando aqui não é de uma moeda comum como existe na Europa, o euro, né, que é uma moeda de fato que tem um lastro e é compartilhada por outros países, né, por diversos países. A gente está falando aqui de uma tentativa de fazer uma moeda transacional que serve apenas para o comércio bilateral ou comércio entre os países do Mercosul. Isso é viável, é factível. A questão é saber se isso realmente é do interesse brasileiro e se isso vai fazer diferença naquilo que se propõe, né? O fato é que a Argentina não tem reserva internacional, ou seja, não tem dólar para o comércio externo, e isso dificulta muito. Quer dizer, é uma tentativa de fazer algo que agrade a Argentina, mas tem um componente ideológico também, tem um componente de um discurso até anti-americano, porque a gente viu o Lula falando sobre isso,
também naquela reunião do BRICS, quando falava sobre a possibilidade de fazer uma moeda transacional para o BRICS, né, para o grupo de países que inclui aí Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul e agora outros países que estão entrando. Então, o problema todo é esse ranço ideológico que está por trás, muitas vezes, de decisões como essa. Do ponto de vista prático, até é possível. Inclusive, Paulo Guedes, ministro da Economia no governo Bolsonaro, chegou a mencionar esse tema. Depois, apanhou sobre isso, mas havia, de fato, uma discussão sobre essa ideia desde antes do governo Lula. Dávila, Lula deve emplacar acordos positivos nas negociações do Mercosul? Não parece, né, Paula? Parece que Lula continua fazendo uma política externa baseada numa ideologia atrasada, numa militância de esquerda que é contrário ao interesse nacional. O Brasil hoje é uma das economias mais fechadas do mundo. Estamos classificados entre as piores economias do mundo em termos de produtividade e competitividade. Desse jeito, o Brasil não vai crescer. E o Brasil precisa crescer para gerar renda e emprego. Daí a importância desses acordos comerciais. Acordos que vão fazer a economia brasileira abrir, concorrer no mercado externo, aumentar a competitividade. E o exemplo disso, né, Paulo, é o agronegócio, que mostra que é capaz de concorrer no comércio internacional. Esse superávit gigantesco que nós tivemos, o que é isso? Agronegócio. O único setor da economia que não tem medo da competição internacional. É isso que o Brasil precisa seguir, tanto no comércio quanto no serviço e na indústria. E é hora do governo usar a diplomacia para defender os interesses nacionais e parar de fazer essa diplomacia militante que só prejudica o interesse nacional. Pois é, Beraldo, o Mercosul que sempre ficou meio esquecido, o que valia mais era o comércio bilateral, né? Comércio entre os países como Brasil e Argentina. Será que acaba agora sendo resgatado? Olha, a gente tem uma possibilidade de ver comércio entre países importantes, numa região importante do mundo, com uma produção agrícola, agropecuária, na verdade, bastante importante, produção de petróleo. Nós temos os elementos, mas nós não temos a execução. Por isso que o Mercosul nunca se fortaleceu a ponto de se tornar um player relevante no comércio mundial. O que prevalece são, sim, esses acordos bilaterais. Agora, quando o Lula fala em moeda única, a gente precisa lembrar, só para fazer um outro ponto de vista do comentário do Schelp, que o brasileiro não tem nenhum interesse em receber peso argentino, porque a Argentina tem um problema gravíssimo de inflação. O dinheiro argentino perde valor diariamente. Então, o Brasil não tem interesse nenhum em receber peso argentino. Os argentinos têm interesse em receber qualquer coisa que não seja o peso argentino, porque aí tem uma moeda que eles mais facilmente conseguem trocar. Por quê? Pelo dólar, porque o comércio mundial mais relevante se dá em dólar. O Brasil vende commodities agrícolas em dólar, vende petróleo em dólar. Não dá para a gente simplificar e dizer assim, olha, vamos fazer um sistema de pagamento que a gente ignora os problemas econômicos de cada país para ficar todo mundo feliz na hora do comércio. Não é assim que funciona.